Letícia, tenho 36 anos. Eu me chamo Sônia, para quem não me conhece, né? Eu sou viúva, tive 3 filhos, tenho 6 netos, graças a Deus, e todos nos caminham no caminho do Senhor. Então, eu estou aqui para dar meu testemunho de vida e da conscientização da necessidade dos exames periódicos, como a mamografia e os exames ginecológicos. Na última consulta no exame periódico, a minha ginecologista recomendou que eu fizesse a mamografia pela primeira vez. Eu fiquei meio assustada, porque 36 anos já fazer mamografia, né, na minha cabeça era após os 40. Com 45 anos eu tive câncer de mama. Aí eu tinha feito um exame anterior, nesse exame anterior não tinha dado nada. No período de 12 meses certinho, apareceu um nódulo na mama. Recebeu o diagnóstico. É uma notícia bem difícil, né? No momento, no dia, quando eu recebi a notícia, eu fiquei um pouco abalada. No momento, né? Mas logo depois eu parei, pensei, falei com Deus. E aí eu fui acalmando e assim, não que aceitando, né, a situação, mas eu fui digerindo melhor a notícia, vamos dizer assim. Quando você fala em câncer, você pensa só em coisa triste, né? Já vem pessoa sofrendo, cabelo caindo, quimioterapia, história triste. A gente vem todas essas coisas na cabeça da gente. E começou a passar uma novelinha na minha cabeça na hora da consulta. Aí eu comecei a chorar. E aí ele foi enxugando minhas lágrimas e ficava assim, tuque, 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 tuque. Aí ele falou assim, eu não quero ver você chorando. A gente vai vencer tudo isso vai passar. E aí meu marido não teve estrutura. Ele me tratava muito bem, mas não falava no assunto. Ele não tinha estrutura para isso. Eu senti nos 3 primeiros dias que eu tive a notícia. Depois eu pensava o seguinte, eu tinha uma coisa maligna no meu corpo, mas ela foi eliminada. Então aquilo já não me pertence mais. Então a partir daquele momento eu já senti curada e nunca pensei assim que eu fosse morrer ou que não fosse dar certo. Eu só pensava no futuro, porque eu tinha muitos planos para o futuro. Medo. Eu não senti medo. Eu não senti medo. Eu não sabia pedir, orar de jeito nenhum. Aí eu tinha uma vizinha que não se conformava com isso. E ela ia evangelizando a gente. Quando eu tive a notícia, eu fui lá na Setinoria falar com o preletor. Minha mãe já era preletora da Setinoria. E a minha mãe, eu e o Denis. Não disse nada com nada. Ficou tudo muito vazio, eu fiquei muito perdida, né? Desde quando eu recebi o diagnóstico, eu já tive comigo. Eu não tenho nada. Eu tenho uma saúde perfeita, os meus exames são ótimos. Eu tenho saúde. Eu tinha um câncer que já foi operado, eu tenho certeza que ele já foi embora. Mas a minha cura eu já tenho certeza, Jesus já me curou. Já me curou, eu tenho certeza da minha cura. Eu comecei a orar aos poucos, e aí eu fui sentindo a presença de Deus, porque até aquele momento eu sabia que eu ouvia um Deus de longe. Mas naquele momento eu comecei a conhecer um Deus de perto, de andar comigo, de me dar força, de me segurar na minha mão. Então era esse Deus que me dava força, que era uma força assim que todo mundo se admirava de ver a força que eu tive naquele momento. Porque eu fazia a radioterapia, eu fiz 30 radioterapias e eu ia praticamente sozinha. E as pessoas que tinham doenças menores que a minha, bem menores, né, insignificantes, até uma gripe, eu dava força. Então, aí eu vi como é bom a gente servir um Deus que cuida da gente, que tem um amor, mas um amor tão grande, que Ele está a todo momento do lado da gente. Assim que é só Deus para dar isso pra gente, só Ele. Eu chorei 2 vezes. Eu chorei na hora que eu recebi o diagnóstico, na frente do doutor, e depois na 3ª noite, só que eu chorei. E aí, é claro, né, quando me veio, né, vamos dizer assim, no segundo choro, né, eu falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida, não é para eu ficar que nem uma louca aqui, né? Eu recebi essa notícia, chorei por um fim de semana, né, fiquei uns 3 dias assim. Depois de 3 dias, Deus me deu uma força que eu tinha para mim e para quem necessitasse dessa força. Do dia que eu recebi o diagnóstico, no dia 31 de
de agosto para minha cirurgia, que foi no dia 3 de outubro, ou seja, um mês 3 dias. Eu fiquei bem tranquila, eu vou dizer assim, eu acabei dando mais força para meus amigos, para meus parentes, do que eles para mim, porque na verdade uma notícia dessa a gente acaba ficando um pouco abalado, mas na verdade os meus amigos acabaram ficando mais abalados do que eu. Graças a Deus, eu tinha paz, né? O mais difícil que foi de tudo isso foi perder o cabelo, porque a gente, mulher, tem uma vaidade com o cabelo, né? O médico, quando me viu, falou para mim: você pode cortar esses cabelos compridos, 90% a chance de cair, né? Aí eu falei: então eu tô nesses 10%, né? Enfim, e eu falei, eu tenho certeza que Deus, ele tem algo maior para mim. Eu tenho certeza que Deus tem algo maior para mim através disso. Cortei curtinho, cortei o cabelo Chanel. Depois, passada uma semana que eu havia tomado a químio, né? Eu comecei a sentir caindo os fios de cabelo na roupa, né? Aí eu já comecei a ficar um pouco preocupada, né? Aí eu fui tomar banho e coloquei shampoo no meu cabelo. Quando eu massageei assim para flexionar, para lavar, aquilo soltou todo o cabelo da minha cabeça. Aquilo formou um ninho, parecia um ninho de passarinho. Aí eu tive que enxavar o cabelo do jeito que estava, colocar uma toalha e tive que chamar a minha cabeleireira. Ela colocou uma toalha em cima da mesa, pegou um pente de aço e começou a tirar o cabelo. E aquilo formou assim um bolo de cabelo, muito grande, muito grande. Então eu fui operada no dia 3, agora já 2 semanas e pouquinho, né? Então tô aqui, tô firme, continuo acreditando que tudo vai dar certo. Aí ela cortou o cabelo Joãozinho, cortou bem curtinho. Aí quando eu olhei no espelho, ele tinha assim muitas falhas, né? Ficou bem feinho, né? Aí meu filho pegou e falou: mãe, deixa eu passar a máquina, que vai ficar melhor. Então essa foi a fase mais difícil para mim, porque eu lembro que eu fui dormir à noite, me deu uma tremedeira tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia falar. Eu queria falar com meu marido, pedir alguma coisa, eu não conseguia falar, eu bati os dentes. Né? Acho que eu fiquei com o emocional um pouco abalado. E no dia seguinte que eu acordei, ele foi comigo e nós compramos uma peruca. Aí eu usei a peruca por 5 meses. Então essa foi a fase mais difícil, né? A perda do cabelo. Mas logo nasceu e tudo ficou normal. Desde quando eu recebi o diagnóstico, eu já tive comigo. Eu não tenho nada. Eu tenho uma saúde perfeita, os meus exames são ótimos. Eu tenho saúde. Eu tinha um câncer que já foi operado, eu tenho certeza que ele já foi embora. Mas a minha cura eu já tenho certeza, Jesus já me curou. Já me curou, eu tenho certeza da minha cura. Se eu não tivesse feito todos os anos, tivesse pulado um ano sem fazer, justamente aquele ano que eu tive o diagnóstico da doença, eu não teria sobrevivido. Foi através desse preventivo que eu pude descobrir o meu câncer inicial. Né? Se eu tivesse deixado talvez para fazer o ano que vem, não sei, talvez eu poderia não ter o mesmo sucesso que eu tive agora, né? Estou aqui hoje testemunhando porque eu sempre fiz meus exames periodicamente, né? Então eu acho que toda mulher tem que fazer. Eu quero, através disso, poder ser testemunho para minha família, para os meus amigos. Eu quero sonhar mais, eu quero viver mais. E a partir desse ponto, desse marco na minha vida, eu me transformo numa nova Márcia. A fé é o que nos dá força, é aquilo que a gente não vê, mas que a gente crê. A gente crê do fundo do coração que aquilo vai dar certo. Porque não adianta eu orar e não ter fé naquilo que eu estou. Daqui pra frente eu quero buscar ainda mais a Deus. Depois que eu terminei a químio, depois de 5 meses, aí eu comecei a trabalhar. Que era meu sonho, Deus abriu a porta. Eu sonhava que eu estava careca. Na época que eu pedia para Deus um trabalho, eu estava careca. Gorda, careca. Aí pedia para Deus preparar um trabalho para mim. E eu falava: não tenho faculdade, não tenho prática, nunca trabalhei, mas existe alguma coisa que eu faça, que eu gosto de fazer e que eu possa fazer bem. Aí Deus preparou um trabalho para mim, eu superei tudo, estou trabalhando até hoje, estou muito feliz e essa doença para mim
Só olhei o lado bom. Eu não estava mais sonhando, eu estava vivendo no automático. E depois que eu fui diagnosticada, eu parei e comecei a repensar como eu estava vivendo a minha vida. Eu comecei a avaliar mais a minha vida, eu comecei a planejar, eu comecei a sonhar, coisa que eu já não estava sonhando mais. E assim, muita coisa mudou na minha vida. Hoje eu acho que eu sou uma Márcia mais viva, vamos dizer assim. Eu acho que eu acredito que hoje eu sou uma Márcia mais viva, que tem mais vida hoje. É fantástico, essa paz realmente que eu tenho certeza que é do Senhor, que assim, não me faz pensar, e amanhã eu tratar bem. Uma paz de espírito, sabe? E as pessoas vinham conversar comigo, pessoas me ligavam, já, a gente que ligava até chorando já, tinha gente que me ligava e falava assim, então, gente, lá de Curitiba eu tenho que visitar você, sabe? Imagina, tem todas as chances. De uma forma triste. Essas coisas vêm para nos fortalecer e não para nos destruir. Essa é a paz que excede todo entendimento, porque apesar de tudo, a gente sente uma paz, uma força que a gente dá para os outros. Imagina, tem todas as chances. Uma realização Way House Church, Blessed Way e Mulheres de Batom.